Agora sim. Então tá. Todo mundo consegue ver aí? Então, hoje a gente vai estudar o conceito de ótica, tá? E a gente define ótica como sendo a parte da física que vai estudar a luz e os demais fenômenos luminosos. Tudo que está relacionado à luz está relacionado à ótica. Então, é o que a gente, a priori, vai começar a estudar, ok? Então, o primeiro conceito que surge para a gente é o conceito de raio de luz. Esse conceito ele tem que ficar bem nítido na nossa mente para que, de agora em diante, o nosso aprendizado ele possa vir a fluir. Então, o raio de luz ele é definido, né, como sendo uma linha imaginária que vai representar graficamente a direção e o sentido da luz. Daí surge uma primeira pergunta. Na definição, eu fiz questão de frisar o graficamente com muita ênfase. Coloquei até tudo em caps lock, né, letra maiúscula. É necessário que essa definição tenha o graficamente tão enfatizado? É. Por quê? Se eu simplesmente colocasse, né, uma setinha aqui sem a indicação gráfica, a gente não teria uma noção do que realmente é o raio de luz. Então, esse raio de luz, ele só é bem definido quando se encontra a ele uma representação gráfica. E essa representação gráfica, a gente vai estar analisando ela como sendo uma setinha. Então, nós já temos a primeira condição. Raio de luz é uma linha imaginária que representa graficamente, né, de forma gráfica, a direção e o sentido da luz. Se a gente não tivesse definido a forma gráfica, não seria possível a gente dizer que qual direção e nem tampouco qual era o sentido da luz. Então, essa direção e esse sentido, ele só fica bem representado quando de maneira gráfica. Ainda com o conceito de raios de luz, né, os raios de luz eles podem ser classificados em paralelos, convergentes e divergentes, formando assim um feixe de luz. Primeiro, antes da gente discutir quais são os raios paralelos, quais são os raios convergentes e quais são os raios divergentes, se faz necessário que a gente saiba, a princípio, o que é um feixe de luz. E, na verdade, se eu tenho que um raio de luz é uma linha imaginária que tem a função, né, de representar graficamente a direção e o sentido da luz, um feixe de luz, na verdade, seria um conjunto de raios de luz. Então, se eu tiver 2, 3, 4, 5 mil raios de luz, é porque eu formei com esses raios um feixe de luz. Então, esses raios, eles são classificados em paralelos, convergentes e divergentes. Pelo desenho aqui, é tranquilo da gente definir, da gente saber que esses aqui são paralelos, esses aqui são convergentes e estes daqui são divergentes. Mas, se houvesse uma falha na definição inicial de raio de luz, isso não seria possível de ser identificado. Os raios paralelos, sim. Por quê? O que são retas paralelas matematicamente falando? São retas que não se cruzam. Então, aqui todo mundo consegue notar que não vai haver um cruzamento entre essas retas. Então, esses aqui são paralelos. No entanto, se eu não tivesse a representação das setinhas aqui, ó, que é a representação gráfica, se eu tivesse o desenho sem essas setinhas, não teria como eu falar que esse é convergente e nem tampouco que esse é divergente. Se tivesse só as retas somente, a gente não teria uma representação gráfica. Então, consequentemente, não estaria indicando nem a direção, nem tampouco o sentido da luz. Daí surge a primeira ideia. Por que que esse daqui é um raio convergente, ao passo que esse outro é um raio divergente? O próprio nome já fala tudo. Convergir é vir espalhado e aproximar-se de um mesmo ponto. Então, os raios convergentes é aqueles que vão se unir a um mesmo ponto. Já os raios divergentes é válido o oposto. Eles se divergem de um mesmo ponto. Eles saem de um ponto e se espalham entre si. Então, a gente poderia pegar aqui como exemplo, né, um exemplo de cada um. Os raios paralelos, nós poderíamos identificar que a luz do Sol
ele é um raio paralelo, né? A luz em si é um raio paralelo. Quando que a gente teria um raio convergente e um raio divergente? Um exemplo de convergente é se eu pegar uma lupa e incidir uma luz sobre ela. Ela vai vir de forma espalhada e vai se concentrar em um mesmo ponto. Já do caso do divergente, né, esse é o mais tranquilo da gente estar falando, é aquele que sai de um mesmo ponto e se espalha. Um exemplo clássico e bem cotidiano nosso é o farol de um carro. É notório que a lâmpadazinha é pequenininha, né, o farol é pequeno e ele se espalha. Então, o que que os raios de luz fazem? De fato, eles estão se divergindo. Ok? Antes de prosseguir, alguma dúvida com essa relação inicial que a gente introduziu aqui? Sim, não? Podemos? Ok. Então tá. O próximo passo que surge para a gente é a gente falar um pouquinho dos meios ópticos, né? Nós já sabemos o que são raios de luz, que a composição de raio de luz resulta em um feixe de luz e que esses raios de luz, eles se classificam em paralelos, quando eles ficam sempre paralelos entre si, convergentes, quando eles convergem para um mesmo ponto, e divergentes, quando eles divergem para um mesmo ponto. Um outro conceito que é muito interessante para nós, para a gente, é os meios ópticos. Então, nós temos 3 tipos de meios ópticos. O meio considerado opaco, o meio considerado translúcido e o meio que é considerado um meio transparente. Então, primeira coisa, a gente tem que, antes de exemplificar cada um deles, a gente tem que entender o porquê que um é opaco, translúcido e outro transparente. Então, aqui, ó, a primeira ideia. O meio opaco, né, ele não deixa a luz passar de um lado para o outro. Por exemplo, a parede, ela é opaca, ela é translúcida ou ela é transparente? Opaca. Opaca. Por quê? Se, por acaso, eu introduzir uma luz qualquer, né, dar uma incidência em uma parede, quem tiver do outro lado da parede não consegue ver a luz. Porque nos meios opacos, a luz não passa de um lado para o outro, conforme a animação aqui. Então, os raios vão incidir na superfície, mas não vão passar para o outro lado. Ok? Meio opaco? Já os meios translúcidos, reparem que a luz incide em uma superfície, no caso essa superfície é uma superfície translúcida, e ela passa para o outro lado, só que com uma observação. Ela passa de maneira irregular. Qual que é essa ideia de maneira irregular? Não é da mesma forma que ela incide que ela sai do outro lado. Um exemplo prático para isso aí, a gente pegaria um vidro fosco, né? Incidir uma luz sobre aquele vidro, quem tiver do lado de dentro do vidro, por exemplo, vai conseguir ver a luz, mas não vai conseguir vê-la com total nitidez se o vidro fosse um vidro transparente. Então, por exemplo, aqui, um outro exemplo, além do vidro fosco, seria uma folha de papel. A folha de papel a gente não pode considerar que ela é opaca, porque no meio opaco não passa luz nenhuma. Já no meio translúcido passa. Que passe um pouquinho a menos ou muito a menos, mas vai ter que passar para o outro lado. Já o meio transparente, né, é aquele meio ao qual, né, a luz passa, ela incide na superfície e passa para o outro lado e passa de maneira regular. Do mesmo jeito que ela incidiu, ela saiu para o outro lado. Um exemplo bem tranquilo para a gente seria o vidro, o ar. O ar é um meio transparente, né? Entre outros meios. Partindo desse pressuposto aí, então, nós já conhecemos qual é o meio opaco, qual é o meio translúcido e qual é o meio transparente. O que surge de ideia para a gente agora é uma pergunta que não quer calar. E a água? Ela se encaixa em qual dos 3 meios? O segundo? No segundo? Alguém está com o Elbert ou alguém tem uma visão contrária a ele? Olha, qual que de fato nós poderíamos já descartar? O opaco, correto? O opaco está descartado. Então, a nossa dúvida, ela fica entre o meio translúcido e ela fica entre o meio transparente.
E aí? É, trans, Oi? é transparente? É transparente? Eis a questão. É translúcido ou transparente? Quem está com o Ebert e quem está com o Rodrigo? Ou quem está no opaco também? É Eu acho que é translúcido. translúcido. Oi? Não entendi. Eu vou no translúcido. Ah, não, é translúcido mesmo, por causa da... Ah, é translúcido. Então tá. Na ver... Oi? Mais alguém? E aí? Eu também vou no translúcido. No translúcido? Por quê? Quem está no translúcido, por que que acha que é translúcido? Ou se tem alguém no transparente? Por que também se for transparente? Então, vamos lá, vamos tirar a prova disso aqui. Primeira coisa, a água em si, água, ela é considerada um meio transparente. Ela é um meio transparente. Ah, mas e quando a água está poluída, eu não consigo ver a luz da mesma forma que ela incide. Aí já não é mais só água, tem outra substância envolvida. Mas a água em si, ela é um meio transparente. E mais adiante, quando nós formos tratar de refração, nós vamos ver que a refração ela só ocorre em meio transparentes. E na água ocorre refração. Então a gente vai tirar a prova disso daí. Ok? Não é translúcido, ela é transparente, porque da mesma forma que incide a luz ali, ela passa para o outro lado. Beleza? Não poderia de forma alguma ser opaco. Tudo bem? Pode ir? Então tá. Entramos agora, né, no novo conceito para a gente aqui, tá? Que a gente vai tratar sobre as fontes de luz. O que são fontes de luz? Alguém sabe o que é uma fonte de luz? Alguma coisa que emite luz ou reflete? Exatamente, Marcos. Né? O que são fontes de luz? São corpos que emitem luz. Tudo bem? Então, pegando o gancho aí, Marcos. Se fontes de luz são corpos que emitem luz, elas são classificadas em primárias e secundárias. Como que eu consigo distinguir uma fonte de luz primária de uma fonte de luz secundária? As primárias, elas emitem luz e as secundárias, elas só refletem. Exatamente, perfect, né? O que que diferencia a fonte de luz primária da fonte de luz secundária? A fonte de luz primária, ela emite luz própria. Ela não depende de outra fonte de luz para refletir luz. Já no caso das fontes de luz secundárias, elas refletem a luz. Isto é, elas dependem de uma fonte de luz para refletir essa luz. Então, aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos, que é o Sol, tá? O Sol é considerado uma fonte de luz primária, ao passo que a Lua é considerada uma fonte de luz secundária. O Sol emite luz própria. O que que a Lua faz? Reflete a luz que ela recebe do Sol. Então, o Sol é primária, ao passo que a Lua é considerada uma fonte de luz secundária. Essa lâmpada aqui, ou qualquer outra lâmpada, né? Também é considerada uma fonte de luz primária, assim como a vela, a fogueira, todos são fontes de luz primária pelo fato de emitirem luz própria. Já no caso aqui, o olho do gato, né? Às vezes à noite, quando a gente bate o farol do carro no olho do gato, ilumina pra caramba. Por quê? O olho do gato é considerado uma fonte de luz secundária, ela é uma refletora de luz. Então, como que a gente poderia garantir essas duas fontes de luz? Que a primária emite luz própria e as secundárias, elas são simplesmente refletoras da luz. Ok? Se eu perguntar para vocês, a parede, aquela parede lá do fundo, ela é uma fonte de luz? A parede em si é uma fonte de luz? Não. Não? Por que não? Por que não, Isabela?
a parede, ela é uma fonte de luz. Ela só não é uma fonte de luz primária, ela é considerada uma fonte de luz secundária. Por quê? Ao passo que ela recebe a luz, ela consegue refletir a luz. Então, toda superfície refletora de luz é considerada fonte de luz secundária. E aí, mais adiante, a gente vai ver que existe uma diferença nas reflexões. Uma vai permitir reflexão perfeita, a outra vai permitir uma reflexão difusa. E isso vai depender do meio óptico ao qual vai estar sendo analisado. Ok? Então tá. Ainda com relação às fontes de luz, né, surge uma nova pergunta. E as estrelas do céu? Elas se encaixam nas fontes de luz primária ou nas fontes de luz secundária? Mas antes que vocês respondam essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta subsequente a essa. Vamos tratar a ideia de que um dia o Sol venha morrer. Isso vai acontecer, tá? E quando isso acontecer, vai haver uma tremenda explosão e a gente vai morrer ou queimado ou congelado. Então, vai restar para a gente optar em qual forma que a gente vai para o espaço, né? Então, vamos tratar da ideia de que o Sol morreu e que não houve explosão. Quando a gente olhar para o céu, o que a gente vai ver? O Sol morreu. Estrela. Estrela. A Lua não morreu, mas a Lua ainda assim vai brilhar. Não sei se vocês já ouviram falar ou já pesquisaram algo sobre. Se um dia isso acontecer, tá? Mas é óbvio que se o Sol morrer vai haver explosão, mas tratando a ideia de que não haja explosão, quando a gente olhar para o céu, a gente vai ver o céu muito mais iluminado. Por quê? De manhã também dá, né? Hã? De manhã só não dá para ver as estrelas porque a luz do sol é maior. Exato, exatamente isso. A luz do Sol ofusca o brilho das estrelas. Então, o que o Sol é? O que o Sol Estrela. é? Uma estrela. Só que é uma estrela que tem um brilho maior do que as outras. Então, por ela ter um brilho maior, ela consegue ofuscar o brilho das estrelas. Então, se um dia o Sol morrer, a gente vai olhar para o céu e vai ver o céu muito mais iluminado. Porque o brilho do Sol não vai estar mais ofuscando o brilho das demais estrelas. Ok? Beleza. Então, gente, surge agora mais um novo conceito para a gente. Reparem que são conceitos simples, mas está aumentando de maneira gradativamente, tá? Está sempre havendo uma sequência, né, dos conceitos. Começou bem tranquilo, a gente vendo o que era um raio de luz, a formação de feixes de luz, os meios ópticos, agora as fontes de luz, e aí a gente chega na propagação da luz. Existe uma situação onde, nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Tá? Trabalhando com a ideia de que a gente está aqui nas proximidades da Terra, tá bom? Se a gente trabalhar no espaço, a gente vai ver um pouco mais adiante que pode sim a luz fazer curva, mas até então, onde a gente conhece para a física clássica, a luz se propaga em linha reta. Aí surge uma pergunta. O que evidencia, ou seja, o que prova que realmente a luz se propaga em linha reta aos nossos olhos? A gente consegue perceber uma situação onde é comprovado que a luz se propaga de fato em linha reta. Que situação é essa? A formação das sombras. Perfeitamente. A formação das sombras, eu até esqueci de estar colocando aqui, tá, gente? E a formação das penumbras. E aí a gente vai ver a diferença entre sombras e penumbras. Ok? Então aqui, ó, a luz do sol, por exemplo, ela incide sobre um prédio, ela não vai fazer a curva e ir para o outro lado. Por isso que o prédio é formado sobre ele uma determinada sombra. Assim como a gente está andando na rua, não sei se alguém já teve a curiosidade, principalmente à noite, a gente está andando e passa debaixo de um poste, a gente vê a formação da sombra. Ah, mas eu já vi que a nossa sombra ela altera o seu tamanho dependendo da posição. Essa é a explicação. Por quê? Depende da posição ao qual a gente vai encontrar. Chega um determinado momento que a gente passa em um determinado ponto desse poste que não há mais formação de sombra, que é como se fosse a ideia de um eclipse lá, que a gente vai ver um pouquinho adiante.
Então, com relação ainda à propagação da luz, né, um conceito que eu peço para vocês guardarem, não podem esquecer isso aqui nunca mais, tá? Que essa velocidade Ô, da luz... Paulo, Ui! Oi! aí quanto mais perto você tiver da luz, maior vai ser sua sombra? Depende da posição. Tudo depende até da posição, porque a Terra gira em torno do Sol. Até o movimento de rotação e translação da Terra interfere nisso daí. Pode acontecer sempre isso, mas pode às vezes alterar por causa do movimento que a Terra está em torno do Sol. Sacou? Entendi. Entendeu? Então, o que é que eu preciso que você saiba? Que a velocidade da luz, se propagando no vácuo, né, no espaço, ela é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ou a gente pode considerar essa velocidade da luz como sendo 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Essa velocidade da luz, reparem que eu fiz questão de representar pela letrinha C, né, e a nomenclatura é C, e a gente viu lá na cinemática que a velocidade era V, mas por que eu fiz questão de focar no C? Porque a velocidade da luz, se propagando no vácuo, ela é equicomparável a qualquer outra. Por exemplo, isso aqui pra gente não parece, olhando assim, a olho nu, ser um valor muito grande, mas é um valor extraordinariamente grande. Se a gente pegar, por exemplo, um carro a 200 quilômetros por hora, a gente vai ter uma sensação de que o carro está até voando. Então, as velocidades vão aumentando. Se a gente pegar um avião, um jatinho, aí vamos supor que a gente chega lá em 18 mil quilômetros por hora. É muito, muito, muito. O que quer representar para a gente esse 18 mil quilômetros por hora? Que a cada 1 hora, o móvel consegue percorrer uma velocidade, uma distância de 18 mil quilômetros. Já a velocidade da luz, ela não se compara. Pensa para a gente ver. A cada 1 segundo, a luz consegue percorrer uma distância de 300 mil quilômetros. E se eu quiser saber por hora? Eu sei que 1 hora é 3.600 segundos. Basta eu multiplicar esse valor por 3.600. Aí a gente vai conseguir mensurar quanto de distância a luz consegue percorrer em 1 hora. E aí entra uma outra ideia da distância que a gente costuma dizer que é 1 ano-luz, e 1 ano-luz representa aproximadamente 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Então, 1 ano-luz, na verdade, é uma distância percorrida durante 1 ano. O próprio nome já fala. E daí eu tinha falado para vocês que a gente ia entender a diferença da sombra e da penumbra. Como que a gente faz isso? Quando a Ana falou para a gente que o que prova que a luz se propaga em linha reta é a formação de sombra, é verdade. Mas não somente da sombra, tem a região também chamada penumbra. Eu não sei se alguém já teve curiosidade de reparar que quando há uma formação da sombra, aquela parte mais escura, em volta da sombra existe uma outra sombra. Então a penumbra ela seria a sombra da sombra, uma região um pouquinho mais clara. Então essa é denominada região da penumbra. Então, a propagação da luz, né? Aqui nós temos a sombra projetada através de uma fonte de luz pontual. Então, aqui é a fonte de luz, a formação de sombras está sendo projetada. E aqui nós temos a sombra e a penumbra projetada através de uma fonte de luz externa. Então, nós temos nessa região aqui, é mais fácil da gente conseguir notar a penumbra do que quando a fonte de luz é pontual. Porque quando a fonte de luz é considerada pontual, é que a fonte em si está em uma distância muito grande. Então, essa distância faz com que a região da penumbra, muitas das vezes, nem seja notada. Mas quando a gente coloca uma fonte de luz externa, por exemplo, uma luz, a gente consegue, de fato, analisar qual é a região da sombra e qual é a região da penumbra. Aqui fica um exercício de contextualização, né? Nós temos que na figura abaixo, F é uma fonte de luz extensa e A é um anteparo opaco. Então, isso aqui é como se fosse um meio óptico opaco. Pode-se afirmar que 1, 2 e 3 são, respectivamente, as regiões. Então, se a gente voltar no slide anterior aqui, ó, região da sombra, região da penumbra, região da penumbra. Então, através da nosso desenho lá, qual alternativa é mais cabível aqui para essa situação? 1, 2 e 3. Quem é 1, quem é 2, quem é 3?
Aqui, ó, a gente poderia... Letra C? Letra C, exatamente. Penumbra, sombra, penumbra. Se a gente voltar no nosso desenho, ó, penumbra, sombra, penumbra. Ok? Então, até mesmo pela o método de eliminação, a letra A a gente poderia eliminar, a letra B a gente poderia eliminar, a letra E a gente poderia eliminar. Então, a gente poderia ficar em dúvida somente entre a C e a D. Por quê? Olha só, se essa região é a mesma dessa, então se aqui for sombra, aqui também tem que ser sombra. Se aqui for penumbra, aqui também tem que ser penumbra. Então, a resposta correta realmente seria a letra C. Penumbra, região da sombra, região da penumbra. Ok? E aí, agora a gente entra na ideia dos eclipses, tá? O que seria um eclipse? É o escurecimento total ou parcial de um astro, feito por meio de interposição de um segundo astro frente a uma fonte de luz. Existem dois tipos de eclipse, o solar e o lunar. Esses astros que estão sendo citados aqui em cima, a gente pode criar, né, em tese, um próprio eclipse, mas é mais comum o eclipse natural ocorrer entre os astros Sol e Lua, ok? É necessário salientar que tanto o eclipse lunar quanto o eclipse solar depende de um alinhamento das órbitas da Terra ao redor do Sol e da Lua. Caso contrário, esses fenômenos não ocorrerão. Então, o que seria, na verdade, um eclipse? É quando a Lua, ela parte, né, a Terra gira em torno do Sol e a Lua está girando em órbita com a Terra. Chega um momento que a Lua passa na frente, formando o que a gente denomina como sendo eclipse. Então, o eclipse lunar, né, a Lua situa-se no cone da sombra da Terra, conforme está mostrado aqui. Ó. Então, aqui a Lua está no próprio cone da Terra. Então, esse eclipse é considerado o eclipse lunar. Já o eclipse solar, a Lua projeta sobre a Terra uma região de sombra e uma região de penumbra. Isso aqui está mostrando aquele exercício contextualizado que a gente acabou de fazer. Penumbra, sombra, penumbra. Então, o eclipse lunar, a Lua está de lá de trás da Terra, então está no cone da Terra, e o eclipse solar, a luz passa na frente da Terra. Qual desses dois eclipses é o mais comum, o solar ou o lunar? Qual ocorre com maior frequência? O que ocorre com maior frequência é o eclipse solar, que é onde a Lua gira em órbita com a Terra e passa na frente da Terra e fica frente ao Sol. Aqui eu peguei uma tabelinha da NASA, tá? Que mostra as datas onde aconteceu o eclipse solar, né? 2001, 2002, aí foi em 2016 e tal. Isso na nossa última década aqui. E onde ocorreram os eclipses lunares, né? 2001 até 2016. Aqui a gente tem, isso é um link, tá? A gente pode clicar em cima e vai verificar quando que ocorreu, em qual região que ocorreu, quando ocorreu o eclipse parcial, que é o mais comum, e quando que ocorreu o eclipse total. E para a gente finalizar aqui, tá? Essa ideia de sombra, se a gente quiser calcular uma sombra de um determinado objeto, a gente precisa de duas informações. A gente tem que saber a altura do objeto ao qual está sendo a comparação e a sombra dele, e também a altura do determinado objeto ao qual a gente quer saber qual é a sua determinada sombra. Então, tratando a ideia aí de como é que chama? Dos dois triângulos. Oi? Semelhança de triângulo. Isso, exatamente. A semelhança de triângulos aqui, ó, a gente consegue analisar que para um objeto maior que tem altura grande, ele está representando em escala, para um objeto menor, a altura pequena. Assim como ocorre com a sombra. A sombra de um determinado objeto maior com relação à sombra do objeto menor. Então, existe a comparação entre os dois, que a altura Hzão dividido pela altura Hzim é igual ao Szão dividido por Szinho. Então, daí, né, a gente tem outra contextualização aqui, e é bem tranquilo isso para a gente estar fazendo. Fala o seguinte, oxe. Então, aqui, ó, nós temos o seguinte, em um determinado momento, um edifício projeta uma sombra de 30 metros no instante em que uma régua de 50 centímetros projeta uma sombra de 20 centímetros.
calcule a altura do edifício considerando a representação fora da escala. Ok? Então, o próprio exercício já falou que não está em escala. Duplicando isso aqui. Então, ó, podemos apagar os desenhos aqui, que serve só para contextualizar. Então, tá. Partindo desse pressuposto aí, ó, nós temos que Hzão sobre Hzinho é igual a sombra grande sobre a sombra pequenininha. Confere? Então, a primeira coisa, a gente tem que analisar o que o exercício forneceu para a gente. Forneceu o quê? Em um determinado momento, um edifício projeta uma sombra de 30 metros. Então, o Szão, que é do edifício comparado a uma régua, é óbvio que o edifício é maior. Então, a sombra do maior é 30 metros. No mesmo instante em que uma régua de 50 centímetros projeta uma sombra de 20 centímetros. Então, o Szinho é 20 centímetros. Observação, quem é 50 centímetros aqui? Quem é esses 50 centímetros? Isso está representando a altura da régua. Então, a altura da régua, como a régua comparada ao edifício é menor, então é o Hzinho. O Hzinho, 50 centímetros. E o exercício quer saber quanto é a altura do edifício. Então, ele quer saber o valor de Hzão. Então, vamos lá. Hzão sobre Hzinho igual a Szão sobre Szinho. Podemos fazer isso direto ou tem alguma coisa para a gente analisar ainda? Tem que transformar 30 metros em centímetros. Tá? Transformar os centímetros para metro. Como o sistema de unidade de medida SI, a distância, a altura, né, é dada em metros, é recomendável que a gente transforme os centímetros para metro, que aí a gente vai obter uma altura em metros. Mas se quisesse transformar aqui para centímetro e no final transformar para metro, não tem problema também não. Ok? Então, né, esse Szinho aqui, 1 metro são 100 centímetros, 20 centímetros a gente vai dividir por metro, então a gente vai obter 0,2 metros. Aqui a mesma ideia, né? 50 centímetros é o Hzinho, a gente vai dividir por 100 e vai obter uma altura de 0,5 metros. Aí substituindo, Hzão a gente não tem, dividido pelo Hzinho, que é 0,5, é igual o Szão, a gente tem, que ele vale 30 metros, dividido por Szinho, que é 0,2. Razão e proporção, que era o que eu queria ter dito aquela hora. Então, a altura grandona aqui vai ser quanto? R$ 75 metros. metros. Ok? Aí, se a gente quisesse, né, ter feito do outro jeito lá, a gente poderia também. A gente poderia ter feito... transformar aqui para centímetros e depois voltar para metros. A resposta daria a mesma coisa, ok?